Eu comecei fazendo uma análise dos tipos fúngicos, então eu comecei a fazer com outros equipamentos, né? Então identificar que tipos que a gente encontrava na atmosfera. Então a gente observou aqui, por exemplo, esse aqui é a Ventúria, é um gênero de fungo que a gente chama. Ele é dentro do grande grupo dos Ascomicotas, que é um grande grupo de fungos. Esse aqui é um Cladosporum. Esse esporo ele é muito importante porque ele é muito encontrado no mundo inteiro. E ele é muito relacionado com o meio urbano. Então, o que a gente vê em casas que formam aqueles fungos, em alguns casos, né, pode ser esse Cladosporum que está ali formando aquele bolor que a gente fala, né? Aqui é o Ganoderma, que é dos Basidiomicotas, então ele é um outro grupo de fungo, então do grupo dos fungos que a gente vê o cogumelo em si, né, aquela estrutura visível. E esse aqui é a Tórula, é um gênero também de fungo. E com esses dados a gente não conseguia determinar realmente quanto isso, poder relacionar com o material particulado, saber quanto eles contribuíam. Fui no congresso e eu conheci um professor lá que trabalhava com isso. Ele era um professor que trabalhava em Taiwan e ele começou a me contar que tem esses biomarcadores, que são o arabitol e manitol, que eles estão presentes nas estruturas fúngicas. Então, quando a gente encontra eles na atmosfera, significa que tem os fungos lá, tem os esporos lá. E tem alguns fatores de conversão na literatura que vão converter essa massa desses biomarcadores em massa de fungo. A gente começou a coletar aqui. A gente coletou aqui na USP, então a gente coletou aqui no telhado do IAG. E aqui a gente tem uma característica bem interessante, porque a gente tem grandes avenidas, então a gente tem a Marginal Pinheiros, tem a Corifeu, tem a Escola Politécnica, que são avenidas com grande circulação de veículos, então a gente vai ter uma emissão veicular alta, né? Então vai ter bastante poluente. Só que a gente também está do lado de uma reserva florestal, que aqui dentro da USP a gente tem uma reserva florestal, então é uma região bem florestada. Então a gente tem essa emissão biogênica bem próxima. A época foi entre o outono e o inverno, então foi maio, junho e julho. Essa época do ano é importante para a poluição no geral, porque a gente tem uma concentração mais alta de poluentes, porque está no inverno, né? E a gente coletou com filtros de quartzo, que é o importante para análise desses materiais orgânicos, que é o mais apropriado, e com filtro de policarbonato para fazer outros tipos de análise, inclusive o peso dele para ter a massa. E a gente pegou esses filtros e então fez essas análises em Taiwan. Analisamos diversos carboidratos. Os carboidratos são açúcares e eles estão presentes em diversas estruturas biológicas, né? A gente analisou o arabitol e o manitol, que são compostos orgânicos, são esses carboidratos. Eles estão presentes nas estruturas fúngicas, então estão no fungo, estão no esporo, que está na atmosfera. A gente analisou também outros compostos, como levoglucosan, galactosan e manosan, que também são carboidratos, que também são esses açúcares, e eles estão relacionados com a queima de biomassa. Então, quando você queima a floresta ou queima a cana-de-açúcar, esses compostos são emitidos para a atmosfera. A gente também analisou alguns elementos do material particulado, alumínio, silício, ferro, esses compostos que estão também no ar, então estão no material particulado, e alguns íons, o íon potássio, o cloreto, então, que são íons que estão também na atmosfera, que são esses compostos.